arrependidos a cada dia. Você é um arrependido? Você já se arrependeu? Como está o seu coração, como está a sua alma nesta questão do arrependimento? Arrependidos a cada dia. Vamos ler então Atos, capítulo 17, versículos 30 a 31. É o nosso texto base nesta noite. Temos aí, produção? Se não tivermos o texto base, eu vou ler aqui na Bíblia, enquanto ele aparece ali no telão. Arrependidos a cada dia. Atos 17, 30 e 31. Esse texto está inserido naquela passagem quando Paulo, o apóstolo, vai até o Areópago, é levado por algumas pessoas. Na verdade ele não foi, ele foi levado. Havia lá uma discussão sobre os deuses, sobre diversos assuntos, era uma praça de discussão e de conversa e de informação. Então Paulo é levado ao Areópago e dentro deste contexto ele diz estas palavras, Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. Quantos já abriram a Bíblia online ou já abriram a Bíblia aí? Então vamos ler. Acompanhe na sua Bíblia. Em épocas passadas, Deus não levou em conta esta falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isto, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Amém? Cheguem ao arrependimento. Deus não levou em conta a falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai de amor e de graça, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado pela Tua presença. E queremos agora que tão somente o Teu Santo Espírito de revelação revele esta palavra e tão somente a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou brigar um pouquinho aqui com esse ventilador, mas a gente vai dando um jeito aqui. Ele gosta de virar a página da Bíblia. Arrependidos a cada dia. Tem um dito popular, já que está na moda, eu estou gravando as devocionais esses dias com ditados populares, que não são, nem se compara com os textos da Bíblia, mas eles servem para nos ajudar a entender o propósito das reflexões, ou daquilo que estamos analisando. E um dos ditos é: se arrependimento matasse. Já ouviram isso? Se arrependimento matasse, eu não tinha ido lá. Se arrependimento matasse, eu não tinha me aproximado dessa ou daquela pessoa. E o arrependimento de Deus mata mesmo. O arrependimento que Deus nos dá é para matar o velho homem, a velha natureza. O arrependimento de Deus é para matar tudo aquilo que nos separa dele. É para arrancar de nós toda a morte, todo o pecado. Então o arrependimento de Deus mata. E Paulo falando então àquelas pessoas ali no Areópago aquele dia, e o Espírito Santo falando aqui conosco hoje, ele nos diz que devemos chegar ao arrependimento. O arrependimento de cada dia. Se arrependimento matasse, e mata mesmo. Eu estava orando sobre esta mensagem hoje, me lembrando de algumas situações que existem. Uma delas é que eu vi um médico dizendo que tinha um paciente dele que o intrigava muito, que ele já tratava aquele paciente há muito tempo, há muitos anos, e aquele paciente tomava os remédios, fazia o tratamento, e quando o médico falava: ó, sua doença acabou, sarou, ele falava: não, não sarei ainda. Eu não sarei, ainda estou ruim, doutor. Não, você está bom, eu sou um médico. Eu mandei fazer os exames, foi feito as análises, você sarou, você está curado. Não estou. Eu acho que eu estou até pior. E o médico disse: sabe o que me intriga nisso? É que eu percebi que o meu paciente não quer deixar a doença. Ele não quer deixar de lado. Ele
criou para com essa doença uma dependência, é uma patologia que ele precisa dela. Quando a palavra de Deus nos diz que nós temos que nos arrepender, é nesse espírito que Deus está nos ensinando. Você precisa deixar algumas coisas, você precisa abandonar algumas coisas, você precisa encontrar um novo caminho, você precisa abraçar uma nova vida, você precisa entender que eu estou aqui para te surpreender com novas notícias e com nova vida. É assim que o arrependido vive, ele abandona tudo, porque Deus no seu espírito e no seu poder, Ele dá toda a condição por graça, para que deixemos tudo aquilo que nos separa de Deus e que nos faz cidadãos da terra e não dos céus. O Senhor quer que entendamos isso. Arrependidos, nosso primeiro ponto de reflexão é de que arrependidos sabem que existe uma medida para o pecado. Arrependidos sabem que existe uma medida para o pecado. O que é isso? Vamos ler Lucas capítulo 17, 28 e 29. Será que você sabe dessa medida? Veja o nosso texto. Vamos ler juntos? Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer, beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Até aí, amém? Vocês se lembram dessa história? Quando Deus visita Sodoma e Gomorra, e Deus então, depois de muita luta ali com Ló e toda aquela problemática que aconteceu naquele vale, para libertar aquele filho, Deus então consegue tirar Ló dali e sua família, e muitas coisas aconteceram naquele episódio, mas uma das que nos faz entender e que a Bíblia quer nos ensinar é que quando Deus tira os seus, o lugar é destruído. Quando Deus tira o seu propósito, quando Deus tira o seu alvo, quando Deus tira o seu desejo, o seu destino para esta ou aquela situação ou vida, haverá destruição. Alguém vai ser eliminado, e a Bíblia está cheia disso, cheia de exemplos de que se não houver arrependimento, haverá morte. O Velho Testamento então é repleto disso. Jesus chega no Novo Testamento, se você ler o livro de Marcos e Lucas, você vai encontrar Jesus dizendo, ensinando exatamente isto, de que assim como em Sodoma e Gomorra, nestes dias, Jesus chega a dizer, ainda está pior o pecado e haverá repentina destruição. E quando Jesus falava isso, ele irritava as pessoas, porque as pessoas sempre acham que está tudo bem, que está tudo certinho, e nós somos pessoas, nós estamos incluídos nestas pessoas que Jesus quer que entendamos de que é necessário arrepender-se. Arrependidos sabem que existe uma medida para o pecado. Quando você vai ler lá em Gênesis capítulo 19, eu quero que você leia depois esse texto, que vai abordar a situação de Sodoma e Gomorra. Você vai encontrar a Bíblia dizendo que Deus olhou para estas cidades, haviam mais 2 ou 3 cidades, juntamente com Sodoma e Gomorra, onde tudo era permitido, onde a devassidão reinava, onde os homens se afastavam de Deus, onde o culto Kadesh, ou o culto do sexo, era amplamente difundido, e a desgraça estava ali, e Deus então diz, chega, completou a medida, não tem mais jeito, destruição, há uma medida para o pecado. E o Espírito Santo de Deus nos faz perceber isso. Jesus ensinando as pessoas no seu ministério, ele disse, eu irei e virá um que vai convencê-los do pecado, que vai convencê-los da desobediência, que vai convencê-los da necessidade de que haja arrependimento. Por isso o nosso tema desta noite, arrependidos a cada dia. Arrependimento não é algo para um momento. Arrependimento não é, eu estou arrependido agora, mais tarde não sei se estarei. Arrependimento é como arroz e feijão, é para todo dia, é para toda hora.
arrependidos a cada dia, estão sempre arrependidos de si mesmos e arrependidos da situação em que o ser humano procura caminhar. Nós temos uma tendência, mesmo depois de mortos naquela cruz, a querermos fazer do nosso jeito e a pensar que sabemos. E o Espírito Santo de Deus nos lembra nesta noite que Deus quer que cada um chegue ao arrependimento de situações, de relacionamentos, da sua fé, da sua maneira de se portar com Deus, do seu jeito de colocar diante do Pai. Algo precisa passar pelo arrependimento. Temos recebido palavras aqui na igreja nesses dias sobre primícias e sobre prioridade. Ninguém conseguirá dar prioridade a Deus se esta pessoa não está arrependida, se ela está sempre na frente. E Deus fica olhando e pensando: como é que vai ter prioridade, Célio, se você está sempre na frente? Se o seu eu, se os seus desejos, se os seus planos, se a sua maneira de existir, se os seus costumes, se os seus vícios estão na frente e não tem arrependimento, não haverá primícias, não haverá prioridade. E por isso o apóstolo Paulo, pregando no Areópago, ele disse: neste tempo Deus espera que todos cheguemos ao arrependimento. Se você fosse montar uma igreja hoje, está em moda montar igreja, sabia? É tanta gente que monta igreja. E você me perguntasse: pastor Célio, qual um nome bom para uma igreja nova aí? Eu diria: coloque o nome de Arrependidos a Cada Dia. Comunidade, arrependidos a cada dia. Porque se não houver arrependimento, acontecerá como Sodoma e Gomorra. A medida vai se completar e haverá repentina destruição. Só conseguiremos dar prioridade a Deus e oferecer a Ele as primícias se nós formos os arrependidos de cada dia, dos nossos pensamentos, dos nossos propósitos errôneos ou errados. Precisamos nos arrepender. Qual seria o tempo com maior nível de pecado nesta hora? Talvez você pense assim: Sodoma e Gomorra foi demais, tá louco, lá era um pecado atrás do outro, lá era de carreta, lá era uma loucura. Deixa eu te avisar uma coisa: se nós olharmos para a Bíblia, se nós olharmos para os ensinos do Mestre Jesus, nós vamos encontrar ele dizendo que a situação na sua época já era bem pior que Sodoma e Gomorra. Vocês se lembram quando ele falou de Cafarnaum, a cidade onde ele tinha endereço? Ele disse: Cafarnaum, se em Sodoma e Gomorra tivessem acontecido os milagres que já aconteceram aqui, eles já teriam se arrependido. Sodoma e Gomorra teria voltado atrás, se arrependido e se voltado a Deus muito antes. Sabe por quê? Porque os tempos presentes, quase sempre, não é diferente na nossa era, no nosso tempo, o nível de pecado está muito mais elevado que nos tempos de Sodoma e Gomorra. A pornografia, os pensamentos, os corações duros, a frieza e tudo aquilo que faz do homem alguém separado de Deus, nos coloca numa posição mais elevada. E é preciso arrependimento, é preciso arrepender-se a cada dia. Jesus Cristo só mora dentro de vidas e corações arrependidos. Como que Jesus vai morar dentro de alguém que tem o seu jeito? O pastor estava dizendo aqui que alguém um dia desse disse para ele: não vou mais na igreja não, descobri que agora dá para ser do nosso jeito, agora dá para viver sem Deus. Já pensou, Rodrigo? Agora não precisa mais ir no culto, agora não preciso mais ouvir a palavra de Deus, o ensino, a mensagem, agora vai ser do meu jeito. Deus em Cristo, Jesus Cristo, não mora em vidas que não estejam arrependidas, que não coloquem Ele em primeiro lugar, que não tenham a primazia da comunhão, que não tenham a primazia de permitir a manifestação de Cristo. Não é filho de Deus. É triste falar isso, mas não é filha de Deus aqueles que não podem se arrepender e colocar Deus em primeiro lugar, aqueles que não são arrependidos a cada dia, aqueles que não fazem parte da turma dos arrependidos. Diz a palavra de Deus que será grande a surpresa quando a medida estiver cheia.
Ei, preste atenção numa coisa aqui, vocês aqui presentes e vocês no YouTube. Aliás, muita gente acompanha os cultos pelo YouTube, não só o nosso, mas de outras igrejas, de outras transmissões. E estão perdendo uma bênção. Você que está em casa, está perdendo a bênção da comunhão. Às vezes porque está doente, está enfermo, está trabalhando, está numa situação que não pode vir. Mas nós queremos frisar isso: quem não vem ao culto presencial perde uma parte da bênção, que é a bênção da comunhão, de olhar nos olhos do irmão, até de cumprimentar com um morrinho, ou da forma como Deus mandar, mas perde a bênção. Mas para você também, para todos vocês que acompanham este momento de reflexão, onde a palavra de Deus nos fala que precisamos chegar ao arrependimento, deixa eu lembrar uma coisa: o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo. Deus não muda, nunca mudou e não mudará, e pecado tem medida. Chega uma hora que Deus fala: deu, acabou, chegou, parou. E aí, meus irmãos, a surpresa vai ser grande. E nós já conhecemos muitas histórias assim. Eu já conheço, com certeza vocês conhecem. Deus nos chama para uma vida de arrependidos, porque é no arrependimento que Ele nos concede a paz, a comunhão, a vitória. É no arrependimento que Ele nos livra da perdição. É no arrependimento que Ele nos entrega a vida e ganhamos a vida de Cristo. Amém? Arrependidos, arrependidos a cada dia. Nós somos a comunidade, a igreja dos arrependidos a cada dia. Nosso segundo ponto nesta noite diz que arrepender-se é preciso, e é preciso arrepender-se de si mesmo. Estão vendo lá? Atos capítulo 17 e o verso 30. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, quantas pessoas? Todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento, inclusive nós, os ibanetes, nós os da IBAN, nós os desse presente momento, nós que estamos ouvindo esta palavra. É preciso arrepender-se todos, cada um arrepender-se de si mesmo. Tem uma história que as pessoas dizem que o nosso maior problema está debaixo do nosso nariz. Você já confessou isso para Deus? É verdade, Senhor, o maior problema está debaixo desse narigão aqui. A gente tem o nosso jeito, a gente tem os nossos vícios, a gente tem as nossas coisinhas que precisamos nos arrepender. Tem gente que, se você sentar na cadeira dele, ele faz uma guerra, ela faz uma tempestade. Sabe por quê? Porque precisamos nos arrepender das coisas grandes e das coisas pequenas. É preciso arrepender-se de si mesmo. Spurgeon, o grande príncipe dos pregadores, ele disse, olha o que o irmão Spurgeon disse: o pecador, para salvar-se, precisa chegar a um arrependimento profundo. Pecador, para alcançar salvação, tem que chegar num arrependimento profundo. Você já experimentou isso? Quando eu li esse comentário do irmão Spurgeon, que combina com a Bíblia, que tem a ver com o chamado de Deus, é necessário que todos se arrependam, isso me chamou a atenção. É profundo arrependimento, não é arrependimentozinho, não é arrependimento de carinha. Hoje eu estou tão arrependido, gente, me arrependi. Não é carinha, não é roupinha de arrependimento, é arrependimento profundo, é coisa de verdade, é a ação do Espírito, é trabalhar de Deus, é trabalhar do Espírito Santo para nos fazer verdadeiros arrependidos com esta vida que não caminha, com estas coisas que não dão certo, com este coração que é teimoso, enganoso. Somente um arrependimento profundo, obra do Espírito Santo.
arrependidos a cada dia, que querem dar a prioridade a Deus, que querem oferecer a primícia, que querem ser a primazia, que querem ser verdadeiros filhos e filhas, precisam passar por este arrependimento profundo. E por isso a palavra está dizendo: é necessário que todos se arrependam, e em todos os lugares, em todos os cantos. Aqui em Campo Grande, lá em Brasília, lá em São Paulo, lá no Rio, onde você estiver, em outros lugares, em todo o mundo, é necessário que a humanidade se arrependa, porque o nível de distorção da vida e do pecado está muito, mas muito, anos-luzes superior a Sodoma e Gomorra. Vocês sabem disso, que recentemente um grupo de deputados federais do Brasil estavam tentando fazer uma lei onde pai pudesse casar com filha. Lembram-se disso? Eles queriam passar a lei onde o pai que se apaixonasse por a filha ia haver celebração de casamento. Sodoma e Gomorra, perde longe. Arrependimento é para nós. Deus o Pai quer filhos que aceitem de verdade a sua paternidade. Deus o Pai, o Todo-Poderoso, Ele não é uma ideia, uma religião, Ele é uma pessoa. E Ele olha para cada um de nós, olha bem nos nossos olhos e toca-nos com o seu Espírito e diz: arrependa-se. Arrependa-se de tudo aquilo que me tem separado de você. É a fala do próprio Pai. Arrependa-se para que você seja meu filho, minha filha de verdade, para que você não tenha que caminhar mais na miséria, para que você não tenha que perder mais, para que você não seja mais motivo de opróbrio, para que você não seja mais vergonha. Arrependa-se. Arrependidos a cada dia. Arrepender-se de si mesmo é crucificar o ego. Arrepender-se de si mesmo é crucificar o ego. Sabe o seu ego? E-G-O. Sabe o seu eu? Sabe a sua condição? Às vezes a gente pensa assim: ah, mas eu sou tão humilde. Eu sou tão humilde que eu posso dar um curso para você, pastor Bila, de como ficar humilde de verdade em 3 minutos, porque eu sou o cara. Sabe o que é isso? É achar que sei ser humilde. É achar que posso, que eu sou sabichão, que eu sei tudo. Deus rejeita a sabedoria humana. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 20 em diante: acaso não tornou em nada a sabedoria deste mundo? Arrepender-se da sua própria sabedoria, arrepender-se de dar julgamentos, de fazer sentenças. E nós ficamos olhando uns para os outros, e talvez alguém esteja até me olhando assim e pensando: será que é assim mesmo, Célio? É isso mesmo? Você sabe o que está falando? Será que isso acontece? Não sei não, hein? Para com isso. Arrependa-se dos julgamentos. Arrependa-se dos pré-julgamentos. Arrependa-se de colocar barreira entre você e o seu próximo, de colocar barreira entre você e quem prega a palavra, de colocar barreira entre você e Deus. Arrependa-se de não querer arrepender-se, porque nós somos aqueles arrependidos de cada dia. Ah, se arrependimento matasse, mata mesmo. Mata o velho homem, mata a velha natureza, mata aquele que acha que é o cara, mata aquele que quer saber tudo, mata aquele que não quer obedecer, mata a velha natureza, mata o velho homem. O arrependimento que Deus nos dá é para nos garantir uma nova vida, é para nos garantir toda a vitória, é para que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de dirigir a vida daquele que não quer mais saber nada, porque é um arrependido a cada dia. Amém? A cada dia. Às vezes a esposa fala do esposo, né? Ah, não, esse daí eu já conheço ele. Ele não volta atrás, pastor. Esse aí é difícil.
E às vezes o esposo fala da esposa: não, essa daí, ela é dura na queda, ela não volta atrás. Ele e ela não se arrependem de si mesmo, eles não cedem, eles são duros, e até fazem carinha de bons, de santos e de filhos. Mas Deus é o que conhece e sonda o nosso interior, e conhece o nosso coração. E nesta noite Ele está dizendo: arrependa-se de si mesmo, arrependa-se de você mesmo, arrependa-se do seu jeitão, arrependa-se, porque é necessário que todos nós cheguemos ao arrependimento. É o que nos ensina a palavra de Deus. Arrependidos a cada dia. E o nosso terceiro ponto, para concluirmos esta mensagem que Deus nos dá nesta noite, é que arrependidos têm salvação. Faltou um L ali. Arrependidos têm salvação total e completa. Arrependidos têm salvação total e inteirinha, completa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente que vem na igreja, tem Bíblia, é crente, é dizimista, ofertante, é envolvido com igreja cristã evangélica há mais de 20, 30, 40 anos, e não tem convicção de estar indo para o céu, não tem certeza da salvação, porque ainda não se arrependeu para ser salvo. Não se arrependeu. Como é que você sabe disso, pastor? Eu fui assim muito tempo, até o dia que eu confessei. Eu fui assim até o dia que confessei. Não é confissãozinha com lágrima de crocodilo, não. É arrependimento profundo, que dá total e completa salvação. Marcos capítulo 1 e o versículo 15. Vejamos o que diz: cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. É chegado o tempo, é chegado o reino de Deus, chegou, é agora, é hoje, deu o tempo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Preste atenção numa coisa: quando você se arrepende de você mesmo, quando você entende que é preciso parar com tudo aquilo que está enchendo as medidas de Deus, você vai crer no Evangelho. Você não vai ser fã do pastor, você não vai acreditar no pastor, você não vai ser crente na igreja, você não vai ser confiado na sua oferta, no seu dízimo, você não vai ser confiado no seu, não, eu sou uma pessoa boa. Você não vai confiar em si mesmo, você vai tão somente crer no Evangelho. Quem é o Evangelho? É o Senhor JC. Já viram falar dele? Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Enquanto você não crê no Evangelho, você pode crer na fé da sua esposa, você pode estar crendo na fé do seu esposo, do seu sogro, do pastor, do missionário, do seu líder de célula, do seu companheiro de caminhada, mas você ainda não creu no Evangelho, porque o Evangelho é uma pessoa. Quando você crê nele, você morre e você ganha a vida de Cristo, e você tem total e completa salvação. E é o algo, ou é o que você tem de maior importância na sua vida, porque passa para a eternidade. A salvação é total e completa. Um jovem procurou o pastor, preste atenção nessa história. Um jovem procurou o pastor e disse: pastor, eu já criei na minha morte com Cristo, eu já criei na minha ressurreição com Cristo, eu já criei que fui com Ele crucificado e com Ele ressuscitei, eu até já falei que tenho a nova vida, mas pastor, salvação para mim não funciona, não vai. Eu só sei falar isso de lábios, isso não acontece na minha vida. Salvação para mim não dá certo, isso não funciona. O pastor falou: sabe o que está acontecendo com você, meu jovem? Você já se arrependeu? Você, jovem, já se arrependeu? Você já se arrependeu de você mesmo? Falar Bíblia, falar e falar, até papagaio fala.
é preciso confessar a morte, é preciso arrepender-se de verdade, é preciso arrependimento profundo, para que a salvação seja total, completa, e você ganhe a verdadeira vida de Cristo. O ser humano sem a vida de Cristo, ele não é nada. O ser humano sem confessar a sua morte com Cristo, por arrependimento profundo, ele é, segundo a Bíblia, um verme, não tem valor nenhum, não existe na expectativa de Deus quando você não tem Cristo, quando você não confessou a sua morte, quando você não tem a total salvação e manifestação da vida de Cristo. E é terrível. Quem já viveu ou vive assim, sem a salvação total, sem a salvação completa, quem é só amiguinho de Jesus, quem só levantou a mão, quem quer ser amigo de Jesus, levanta a mão, o camarada levanta até as duas mãos, quer ser amiguinho de Jesus, não, é ser filho de Deus, é morrer e nascer de novo, é confessar a minha vida é uma desgraça, eu sou um pecador, eu sou um miserável, e só o Senhor para ter misericórdia de mim, eu estou arrependido de verdade, arrependido a cada dia, a cada passo, a cada conversa, a cada projeto, um arrependido realizando no poder de Deus, porque cedeu totalmente, entregou-se totalmente, rendeu-se totalmente por arrependimento de verdade. É necessário, disse o apóstolo Paulo, e o Espírito Santo está nos dizendo nesta noite, Atos capítulo 17, é necessário que todos cheguem ao verdadeiro arrependimento, arrependidos a cada dia, amém? Como está o seu coração hoje? Será que tem alguma coisa aí que você precisa arrepender-se? Será que você tem plena convicção de que a sua salvação é total? De que a sua salvação é completa? Ou você está só cumprindo tabela nesta vida da religião ou da religiosidade? Talvez você tenha perguntado: meu Deus, como é que eu vou dar a primícia para Deus? Como é que eu vou dar na minha vida a prioridade para as coisas do reino do meu Pai, se eu estou na frente? É verdade, você ainda está na frente. Arrependa-se, arrependa-se, saia do jogo, saia da frente, deixe tudo, abandone esta doença terrível chamada pecado. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, para mim também, viu? Quando eu pergunto com um dedo para aí, tem um monte para cá mostrando para mim. Vocês acham que uma pessoa, um homem ou uma mulher, uma pessoa que carrega o seu pecado com todo carinho, que esconde aquilo que ele faz nas madrugadas, na internet, nas redes sociais, nos sites, que faz os seus negócios todo atravessado, e que está mantendo esse pecado, o pecadinho, o pecadão escondido, e que a toda força, e às vezes custa caro para manter isso, custa caro, custa dinheiro alto. Vocês acham que uma pessoa dessa está arrependida? Vocês acham que uma pessoa assim tem o verdadeiro arrependimento? Realmente tem Deus como Pai, crê no milagre, crê na bênção e confessa: Cristo está aqui em mim e Ele se manifesta na minha vida todos os dias? Claro que não, claro que não. Deus o ama da mesma forma, Deus a ama da mesma forma, mas é necessário que haja arrependimento, é preciso que seja um verdadeiro arrependido. E diz mais a palavra de Deus: quem não se arrepende, o pecado será revelado. Já leram isso na Bíblia? Não é pecado que fique oculto, nada ficará oculto ao Senhor, porque Ele é o Deus que sonda tudo, que conhece tudo. E uma hora ou outra, o pecado vem à tona para envergonhar esta criatura, porque este é o prazerzinho do carijó. Ele já abandonou, ele já rebelou, ele já está condenado, então ele quer fazer as pessoas sofrerem.
Ele quer fazer as pessoas ficarem envergonhadas, Ele quer fazer as pessoas perderem, porque Ele não quer que elas se arrependam, Ele não quer que elas tenham salvação. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus está lembrando a você: filho, filha, eu estou aqui e eu te chamo ao verdadeiro arrependimento. Amém? Ao verdadeiro arrependimento. Alguns têm ilusão que são salvos. Salvação sem arrependimento, meus irmãos, não existe. A pessoa fica na ilusão, é religioso, é frequentador de igreja, é dizimista, é ofertante, até tem uma carinha boa de crente, mas não salva se não tiver arrependimento. Isaías capítulo 1, esse texto não está aí na nossa transparência, mas eu vou ler. Capítulo 1 de Isaías, versículos 9 e 10. O profeta falando com o povo de Israel. Veja o que ele diz. Isaías 1, 9 e 10. Se não tivesse o Eterno, falando da providência de Deus, se não tivesse o Eterno, Senhor dos exércitos, nos deixado alguns sobreviventes, já estaríamos arrasados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ouvi a palavra de Yahvé, o Senhor, ó príncipes e líderes de Sodoma, prestai atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Não tem perdão sem arrependimento, não tem perdão. Gomorra, Sodoma e Gomorra já havia sido destruída há muitos e muitos anos, há milhares de anos, quando Isaías deu essa palavra chamando o povo de Israel de Sodoma e Gomorra. O Espírito Santo olha para nós e nos diz: olha, se não for a misericórdia do Senhor, muitos já estariam destruídos, eliminados, extirpados. Sabe por quê? Porque o nível de pecado que as pessoas vivem as coloca longe da salvação. Podemos ser religiosos, as pessoas podem ser religiosas, as pessoas podem ser frequentadores de igreja, as pessoas podem ser bons cidadãos, boas cidadãs, gente boa, mas se não se arrependeu, não tem salvação. Não existe salvação sem o verdadeiro arrependimento. Primazia, prioridade para o Pai e o seu reino somente para filhos arrependidos profundamente. Você não vai conseguir, ninguém vai conseguir primazia e dar prioridade para Deus se o seu arrependimento não for verdadeiro, profundo, sincero. Se você não se rendeu totalmente, você não pode dizer: eu sou um filho legítimo, eu sou uma filha legítima, eu deixo o melhor para o Senhor, porque você não pode deixar, você não consegue ser um filho legítimo e filha se você não tem o arrependimento profundo na sua vida. E o Espírito Santo de Deus nos convida nesta hora para esse verdadeiro arrependimento. Sabe uma coisa que Deus não pode fazer? Ô pastor, mas tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Tem. Deus, presta atenção aqui, Deus não pode deixar de atender um coração que está verdadeiramente, profundamente arrependido. Deus não salva sem arrependimento, mas Ele não pode deixar de salvar aqueles que se arrependem de verdade, porque é isto que Ele coloca na sua palavra como requisito principal para alcançar e ganhar a vida de Cristo. Tão grande salvação é de que arrependam-se a cada dia. Você já se arrependeu hoje? Você já tomou a sua cruz hoje? Vocês lembram do texto de Jesus lá em Lucas 9? Lá em Lucas 9, no versículo 23, o Senhor disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e assim siga-me. Sabe qual que é o destaque que o Espírito Santo está dando aqui nesse verso hoje? Tomar a cruz a cada dia. A cada dia. A cada dia é todo dia. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda de novo, vai embora. Todos os dias, arrependidos a cada dia.
Só podemos andar com Jesus se a cada dia nos arrependermos de nós mesmos e cessarmos toda a resistência e aceitarmos o convencimento do Espírito que traz para nós a vida e vida dele mesmo, a vida nova ou a nova vida. Só podemos andar com Jesus se formos estes arrependidos de cada dia. Cesse a resistência. Quando eu estava no exército, aqui nós temos alguns militares, e boa parte dos homens aqui, talvez até algumas mulheres, passaram pelas fileiras militares, e eu me lembro que nós tínhamos lá alguns líderes, sargentos e oficiais, que às vezes os soldados estavam assim conversando, ou falando alguma coisa, Rodrigo, e ele chegava perto e falava: cessou. Cessou é parou. Cessa, né, Beto? Cessou. Quando nós nos arrependemos de verdade, nós cessamos, cessou toda a resistência. Você vai para a parede e fala: Pai, é contigo. Enquanto você acha que dá conta da unha encravada, deixa eu dizer uma coisa para você: você está resistindo. Enquanto você está fazendo continha de agulha de alfinete, você está resistindo. Você não pode dizer: eu sou um dos arrependidos a cada dia. Você não pode dizer isso, porque você ainda resiste. Você ainda toma um cantinho da cadeira ou do trono do rei, que deveria ser o rei da sua vida, da minha também. Arrependidos a cada dia são estes que vivem para o Senhor. Arrependidos a cada dia sabem que existe uma medida para o pecado. Arrependidos a cada dia arrependem-se de si mesmo, e esses arrependidos têm total e plena salvação, total e perfeita salvação. Ainda tem gente que vai embora daqui desse auditório hoje dizendo: não é bem assim. Sabe por quê? Ainda não cessou a resistência. Mas em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, eu te digo nesta noite: você não vai conseguir dormir enquanto você não disser: cessou a resistência na minha vida. Eu sou um desses arrependidos. Eu não consigo sozinho, eu não posso sozinho, eu não faço sozinho, eu sou incompetente. Senhor, eu estou arrependido de mim mesmo. Se você não tiver essa graça de Deus, em nome de Jesus, eu lamento te informar: o seu destino é muito triste. Muito triste. O destino daqueles que resistem a ganhar a vida de Cristo e serem arrependidos a cada dia é o inferno. É o inferno. É a separação eterna de Deus. É o sofrimento onde o bicho não morre, o fogo não apaga. Mesmo que você viva uma vida inteira caminhando com os crentes, até sendo um pregador aqui na frente, ou um pastor ou um missionário, se você não for um arrependido, se você não passar por um arrependimento profundo, você não terá a casa do Pai. Pelo contrário, terá o lugar que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Ele vai tentar enganar você até o fim. Alguns são enganados dentro da igreja. Eu estava lendo aquele livro, Cartas do Diabo a um Jovem Aprendiz, a um Demônio Aprendiz, e C.S. Lewis, ele diz que o maior, infelizmente, ele frisa isso, o Lewis, ele diz: infelizmente, a igreja ainda é aliada do inimigo. Quando a gente não prega a verdade aqui, quando o pregador não diz a verdade, quando a verdade é omitida, quando a cruz não é colocada diante de nós, quando o inferno é esquecido, quando não dizemos que o pecador sem Cristo, sem arrependimento, está indo para o inferno, e o pecador não é impactado com esta palavra, nós estamos colaborando com o inimigo. Nós, os pregadores, pastor Hamilton, pastor Bila, Denis, Rominho, Célio, Sônia, e você que pode pregar também. Se nós não alertarmos as pessoas que elas precisam se arrepender e chegou o tempo, elas irão para o inferno.
E Deus vai cobrar da sua mão e da minha também o sangue deles, porque também está escrito na Bíblia que Deus vai cobrar se nós não anunciarmos a verdade. Mas alguns vivem na igreja há muito tempo dizendo: não, eu sou gente boa, eu sou da igreja. Não resolve, meu irmão. Eu sou dizimista, sou ofertante, eu sou um cara bacana, eu ajudei a construir aqui essa parede aqui do templo. Não resolve. O que resolve é arrependimento profundo, é a vida de Cristo, é novo nascimento. Para concluirmos a história dos 3 bêbados, os 3 bebinhos. Chegaram na praia, os bêbados, de traje de banho, 3 bêbados. E quando eles foram se aproximando, numa praia dessas nervosas, havia lá um salva-vidas, um daqueles profissionais que ficam ali para evitar que o camarada morra afogado. E eles vão chegando, e o salva-vidas então vem até lá e fala: ei, parou aí, onde vocês vão? Ah, nós vamos tomar banho aqui na praia. Não dá. Ah, por quê? O mar é seu? Não, vocês estão embriagados. Quem é você? Eu sou o salva-vidas e sou o guarda da praia, sou o guarda aqui desse lugar, sou funcionário público aqui para proteger a vida de vocês. E já que vocês vão entrar aí para morrer, e depois eu vou ter que buscar vocês lá em alto mar, então vocês não vão entrar. E o guarda era um desses meio crente, era temente a Deus e provavelmente filho de Deus. Ele olhou para os bêbados e falou: e tem mais uma coisa, se vocês confessassem a vida de Cristo, se vocês se arrependessem de andar por aí tomando cachaça, vocês iam ter outra vida, vocês iam andar sóbrios, vocês iam poder nadar, iam poder atravessar a rua sem problema. A Bíblia diz, e um dos bêbados já empurrou 2 para o lado, assim, aqueles mais nervosos, que tem uns bêbados, né, Alexandre, que são irritados, né? Já olhou assim para o salva-vidas e falou: ah, você acredita em Bíblia? E o salva-vidas falou: acredito, sim, senhor. E você está falando que nós vamos para o inferno? É, vocês vão para o inferno, tomando cachaça e vivendo longe de Deus, sem se arrepender, vocês estão indo para o inferno. E o bêbado foi ficando mais bravo, e ele falou assim: e aonde que é o inferno? Você já foi lá? Ele falou: não, o inferno está escrito na Bíblia que existe, eu nunca fui lá e nem vou, mas eu creio que ele existe. Ah, você crê? Creio. E onde fica então? Onde está esse inferno aí da sua Bíblia? E os outros 2 bêbados escutando. Então ele disse: olha, o inferno, meu amigo, fica no final de uma vida que não se arrepende. Esse é o endereço. O inferno fica no final de uma vida que não se arrepende, que vive do seu jeito. Passou-se 1 ano, aqueles bêbados foram embora, não puderam usar a praia porque estavam embriagados, foram embora. Passou-se 1 ano, e um dia aquele salva-vidas mesmo estava lá no seu plantão, e de repente ela vem 2 homens bem vestidos, se aproximaram dele, disseram: você é o fulano? Eu: sim, sou. Pois não, você é o salva-vidas aqui? Sou. Pois é, nós viemos aqui te agradecer. Você lembra da gente? E o salva-vidas disse: não me lembro, aqui passa tanta gente. Ele falou: não, nós somos aqueles bêbados que viemos aqui aquele dia, 3 bêbados. Ah, tá. Você lembra que 2 ficou mais quieto e 1 falou bastante? E o salva-vidas disse: sim, aquele que ficou me perguntando o endereço do inferno, cadê ele? Aí os 2 homens disseram: ele já foi para lá, ele foi lá conferir onde é o inferno. Mas nós nos arrependemos, nós estamos aqui, nós cremos. E abraçaram o salva-vidas, e foi uma festa naquela praia. Porque quem se arrepende ganha vida, quem se arrepende se livra do inferno, quem se arrepende se torna rico, rico da graça, rico da direção do Espírito, rico de todo o poder do Senhor. Amém? Arrependidos a cada dia. É necessário que todos se arrependam, diz o Senhor. E Paulo, pregando então aos frequentadores do Areópago aquele dia, ele disse: olha, neste tempo Deus quer que todos se arrependam. Já houve época que Deus fazia outras situações, mas agora que Cristo se manifestou, todos têm que crer nele, todos têm que receber da vida dele, todos que têm que confessar a morte com Cristo e a ressurreição com ele mesmo, depois do arrependimento. Sabe por que a salvação não dá certo para muita gente? Presta atenção aqui. A salvação não dá certo para muita gente porque eles são da igreja, elas são da igreja,
Eles até têm Bíblia, eles até cantam, pregam, dão até algum testemunho, mas não se arrependeram. E a salvação começa com arrependimento. Salvação não é religião, salvação não é ter Bíblia, salvação não é ter formação teológica, salvação não é ser pastor, salvação não é ser boa pessoa, salvação é nascer de novo, salvação é ter a vida de Cristo, salvação é ser arrependido a cada dia. Nós vamos orar agora, mas eu quero fazer um desafio para você. Você só vai orar se você quer dizer: Pai, aqui estou eu, o arrependido. Pai, aqui estou eu, a arrependida. Senão não ore, não ore. Mas eu quero que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, e você esteja dizendo nessa hora: Senhor, eu sei que me amas, eu sou arrependido, eu sou arrependida de cada dia, Senhor, eu quero andar contigo, tira tudo aquilo que ainda me atrapalha. Se você quer fazer essa oração, coloque-se de pé. Se não quer, fique sentado. Eu vou orar, porque eu preciso confessar mais uma vez que eu sou um desses arrependidos. Eu sou um desses arrependidos, meu irmão. Eu sou um desses arrependidos. Feche seus olhos, por favor, nós vamos orar nesta hora. Pai querido, Pai de amor e de graça, obrigado, porque nos chamas a uma vida de verdadeiro arrependimento, porque nos chamas para sermos o arrependido, a arrependida de cada dia, porque nos chamas para tomar a cruz e caminharmos contigo, ó Jesus maravilhoso, ó Jesus nossa vida. Pai, nós estamos caminhando para o céu, nós estamos caminhando para a morada celestial. Pai, nós somos teus filhos, tuas filhas, e nós somos arrependidos a cada dia, toda vez que o nosso coração enganoso quer nos colocar por caminhos de dúvida, por caminhos, ó Deus, tortuosos, por caminhos de agonia, de medo. Nós confessamos que nos arrependemos de tudo isso. Pai, nós nos arrependemos das palavras grosseiras. Pai, nós nos arrependemos, Senhor, da dúvida com relação ao teu ensino. Nós nos arrependemos, Senhor, daquilo que fazemos que impede o bom andamento do teu reino, o estabelecimento do teu reino e a salvação de vidas, mas a verdadeira salvação. Nós somos, Senhor, esses arrependidos. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua graça, e concede, Senhor, que cada um aqui nesta noite saia deste santuário mais uma vez dizendo: eu sou este arrependido, eu sou esta arrependida, eu sou aquele, aquela que nasceu de novo em Cristo e tenho convicção da minha total e plena salvação, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Deus abençoe. Podeis assentar.